A gente tem 45 faltas, ele terá direito a 30 dias de férias. Se ele teve de 6 a 14 faltas, ele tem 4 dias de férias. De 15 a 23, 18 dias de férias. De 24 a 32, 12 dias de férias. Mais que 33, ele perde direito às férias. Então, quanto mais faltas o empregado tem, menos dias de férias ele terá. Bom, vamos para nosso caso aqui. Ele foi admitido em 7 de 9 de 2012 e foi dispensado dia 9 de 1 de 2015. O salário dele, R$ 990. Ele teve 21 faltas injustificadas, de 2012 a 2013. Então, nós vamos olhar na tabela. 21 faltas estão aqui, ó, entre 15 e 23. Significa que ele terá direito a 18 dias de férias. Então, 18 dias de férias. Bem, então, agora, nós vamos ver os períodos. De 7 de 9 de 2012 a 6 de 9 de 2013. Deu um ano. Próximo, de 7 de 9 de 2013 a 6 de 9 de 2014. Mais um ano. E 7 de 9 de 2014 a 9 de 1 de 2015. Não chegou a fechar um ano. A gente vai ter que calcular proporcional. Então, da mesma forma, 3 períodos de férias. O primeiro é dobrado. O segundo é simples. E o terceiro, proporcional. Ok. Agora, nós vamos observar o seguinte. As faltas foram no período de 2012 a 2013. Então, eu só posso descontar essas faltas nesse período. Ó, 2012. Então, aqui eu vou descontar essas faltas. Nos outros períodos eu não posso descontar. Então, vamos lá. Significa que nesse período aqui, vai ter direito a 30 dias de férias, como ele terá só 18 dias. Então, nós vamos pegar o salário dele, 990, e vamos dividir por 30. Por que eu divido por 30? Porque daí eu vou saber quanto que ele vai receber por dia. 990 dividido por 30, R$ 33. Isso aqui é o que ele vai receber por um dia de férias. E nós sabemos que ele terá 18 dias de férias, então eu vou multiplicar por 18. 33 por 18, R$ 594. Ok? Então, esse aqui é o salário que ele vai ter nesse período aqui, que foi o das férias. Bom,
Então, eu vou usar a mesma regra. Salário mais os 990. Eu vou usar os 594 porque eu descontei as faltas dele. 594 mais 1/3. Esse 1/3 é de 594 também, então. 594 dividido por 3, 198. Então, 198. Somando, vai dar R$792. Só que eu tenho que lembrar que essas férias aqui, ela é dobrada. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 2. Então, nesse caso, as férias dele, R$1.584. Bom, esse aqui é o primeiro período. Agora, nós vamos pro próximo. Próximo é férias simples. Como ele não teve falta nesse período, será R$990 mesmo. Então, eu vou ter salário mais 1/3. Salário, 990. Salário normal, que ele não teve falta. 990 dividido por 3. E vai dar 330. Então, esse é o terço, o adicional dele. Mais 330. Isso vai me dar um resultado de 1.320. Então, esse aqui é o que ele vai receber nas férias simples. Agora, nós vamos calcular o proporcional. Eu tenho aqui 7/9/2014 a 9/1 de 2015. Eu vou fazer 7/9 a 6/10. 7/10 a 6/11. 7/11 a 6/12. 7/12 a 6 de janeiro. Aí eu parei. Ele foi até o dia 9. Então, ainda vou ter aqui do dia 7/1 a 9/1. Então, na verdade, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 meses completos. E aqui ele vai ter 2 dias. Como 2 dias é menor que 15, ele não vai... Aliás, 3 dias, que é o dia 7, dia 8 e dia 9, tá? 3 dias. Esses 3 dias a gente não vai considerar, porque é menor que 15. Então, eu vou levar em consideração aqui, ó, 4 meses para poder calcular. Então, eu vou lá para o meu cálculo, que é salário mais 1/3.
Só que eu não posso simplesmente pegar os 990 e jogar como salário, porque 990 é se ele tivesse trabalhado o ano inteiro. Então, eu vou calcular o proporcional. Então, vamos ver aqui como que seria o salário proporcional, que é os 990 dividido por 12, que é dividido pelo ano inteiro, que vai me dar 82,50. Quantos meses ele trabalhou? 4. Então, eu vou multiplicar por 4. 82,50 multiplicado por 4, 330 reais. Então, nesse caso dessa férias proporcional, no salário aqui, ó, vou fazer de novo, salário mais 1/3. O salário dele, 330. Agora eu vou calcular 1/3 de 330. Então, vem aqui 330 dividido por 3, 110 reais. 110 reais. 330 mais 110 vai me dar 440 reais. Então, essa aqui, isso é o que ele vai receber como férias proporcionais. Agora é só somar. Eu vou pegar férias dobrada, 594, aliás, 1.584 reais, é o resultado final. Então, eu vou pegar 1.584 reais. Mais férias simples, 1.320. Então, eu coloco 1.320. Mais férias proporcionais, 440 reais. Aí, agora eu vou somar tudo. Vai me dar um resultado de 3.344 reais. Isso é o que ele vai receber pelas 3 férias que ele tinha direito e não tinha recebido. Tá, hoje a gente vai ver férias. Para isso a gente tem que entender período aquisitivo e período concessivo. Então, nós temos aqui o ano o dia em que o trabalhador começou a trabalhar na empresa. Aí vão se passar 12 meses, que é referente ao período aquisitivo. É o período em que ele vai adquirir o direito de férias. Depois desses 12 meses, vão correr mais 12 meses, que é o período concessivo, que é o período em que o empregador tem que dar férias para esse empregado. Se ultrapassar esses 12 meses, então o empregado terá direito a férias dobrada. A gente vai calcular normal e vai multiplicar por 2. Bom, então vamos lá. No nosso caso, o empregado foi admitido dia 13 de janeiro de 2013 e foi dispensado no dia 2 de maio de 2015. O salário dele, R$ 1.070. Então, nós vamos separar os períodos. 13 de janeiro de 2013 a 12 de janeiro de 2014, 1 ano. Período aquisitivo. De 13 de janeiro de 2014 a 12 de janeiro de 2015, mais 1 ano. E de 13 de janeiro de 2015 a 2 de maio de 2015, não chegou a dar 1 ano, mas é considerado como período também para calcular proporcional. Então, nós vamos ter aqui 3 períodos.
Sempre que tivermos 3 períodos, nós teremos que o primeiro é férias dobrada, o segundo, férias simples, e o terceiro, proporcional. E agora nós vamos ver como calcular cada um desses. Tá. Férias dobrada. A nossa fórmula é salário mais 1/3. O salário dele aqui é 1.070. Então, eu vou colocar aqui, 1.070. Só que eu tenho que somar com 1/3. Então, eu vou calcular 1/3 aqui do ladinho. 1.070 dividido por 3, que vai me dar 356,66. Que eu vou colocar aqui na minha continha. Agora, eu vou somar. 1.070 com 356,66. Vai me dar 1.426,66. Só que essa férias aqui, ela é dobrada. Então, eu vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, nós temos 2.853,32. Então, esse é o valor das férias desse primeiro período aquisitivo aqui. Então, nós vamos para a próxima. Mesmo jeito. Salário mais 1/3. Salário é o mesmo, 1.070. E eu vou somar com 1/3. Eu vou fazer aqui, ó. 1.070 dividido por 3, 356,66. 356,66. Somando, eu tenho que essas férias aqui é 1.426,66. Como é férias simples, não precisa multiplicar por 2. Esse é o resultado. Beleza. Agora, vamos ver as férias proporcionais. Então, eu vou calcular mês a mês. De 13 de janeiro a 12 de fevereiro. De 13 de fevereiro a 12 de março. De 13 de março a 12 de abril. De 13 de abril, só que ele não trabalhou até 13 de maio, foi só até dia 2 de maio. Então, aqui não fechou um mês certinho, mas aqui nós temos 3 meses completos. Agora, eu calculo quantos dias eu tenho aqui. De 13/4 a 2 de maio, são 20 dias. 20 dias é mais que 15 dias. Então, se der mais que 15 dias, eu considero que é um mês. Então, na verdade, aqui, eu terei 4 meses. Então, nós vamos calcular proporcional a 4. Bem, lembra que o salário era 1.070? 1.070. Se eu vou calcular proporcional, eu vou dividir pelos meses do ano, que são 12. 1.070 dividido por 12, 89,16. Tá. Esse é o valor de um mês. Só que ele não trabalhou só um mês nesse período, ele trabalhou 4. Então, eu vou multiplicar por 4, que vai me dar um valor de 356,64. É como se fosse o salário dele esse aqui, tá? É o salário proporcional. Nós vamos voltar para a regrinha. Salário mais 1/3. Salário, 356,64. Mais 1/3. Vou calcular aqui do lado esse 1/3, ó. 356,64 dividido por 3. Vai me dar 1.118,88. Que eu vou colocar aqui na minha continha. 1.118,88. Total, 475,52. Esse aqui é o que ele vai receber nas férias proporcionais. Agora, eu vou somar.
primeira aqui, ó, 2.853,32 mais 1.426,66, que é da férias simples, mais 475,52, que é das férias proporcionais. O total, 4.755,50. Isso é o que ele vai receber pelos 3 períodos de férias. Fretes mais baratos, sem sair no prejuízo? Clique e faça o seu cadastro grátis no Melhor Envio. Bom, a gente vai ver agora o cálculo de 13º. Admissão, dia 21/9/2013, dispensa 13 de maio de 2015. Salário R$ 1.200. Então, a gente vai ter que calcular ano a ano, mês a mês. Vamos ver, ó. Ele trabalhou em 2013, em 2014 e em 2015. Então, nós vamos analisar primeiro 2013. Ele não começou dia 21/9, então nós vamos ver se o mês 9 nós vamos contar ou não. Dia 20, se ele começou dia 21/9, significa que no mês 9 ele trabalhou só 9 dias. Então, não conta porque é menos que 15. Então, o mês 9 a gente desconsidera, começa a contar a partir de outubro. Então, ele vai trabalhar outubro, novembro e dezembro. Ou seja, ele trabalhou 3 meses, que é o que nós vamos chamar de 3 dozeavos. Em 2014, ele trabalhou inteiro, então vai ser integral. 2015, ele trabalhou só até o mês de maio, então nós vamos contar janeiro, fevereiro, março, abril. Aí vamos analisar o mês de maio. Em maio, ele trabalhou só 13 dias, olha. 13 de maio foi que ele parou. Então, ele trabalhou 13 dias. Então, eu não conto o mês de maio. Se fosse até o dia 15 ou 16, contaria. Mas 13 dias não dá. Então, 1, 2, 3, 4. 4 dozeavos. Bom, agora nós vamos verificar. O salário dele é R$ 1.200. Eu tenho que fazer ele proporcional ao mês. Então, eu vou pegar 1.200 e vou dividir por 12, que eu vou achar o valor de um mês trabalhado. 1.200 dividido por 12 vai dar R$ 100. Então, cada mês que ele trabalhar, ele vai ter direito a R$ 100. Então, é só colocar agora esse valor aqui na nossa conta. Ele não tem 3 dozeavos, então eu vou fazer 3 vezes 100, e vai me dar R$ 300. Então, no primeiro ano, que é o 2013, ele vai ter R$ 300 de 13º. No segundo, veja que foi integral. Se é integral, ele vai receber o salário inteiro, R$ 1.200. Isso foi em 2014. Agora, 2015, ele trabalhou 4 meses. 4 vezes 100 vai me dar R$ 400. Então, esse é o que ele vai receber por 2015. Agora, é só somar. Ou, se quiser deixar assim também, 300 mais 1.200 mais 400. Vai totalizar R$ 1.900. É importante fazer os 3 cálculos na prova, porque senão a professora não considera, tá? Tem que fazer os 3 passo a passo. Tá, primeiro a gente vai verificar a jornada de trabalho do trabalhador. Se ele trabalhar 4 horas por semana, a gente vai usar o índice de 120. Se ele trabalhar 6 horas por semana, o índice é 180. 7 horas, 210. 8 horas, 220. Se o problema não falar a quantidade de horas
que ele trabalha por semana, a gente vai considerar que são 8 horas e vai usar o valor de 220. Essa é uma tabelinha fixa, sempre vai ser usada nesses valores. O nosso mês sempre vai ser 30 dias, com 4 sábados e 4 domingos. Certo? Agora a gente vai pro problema. Nosso problema é R$ 1.300 é o salário que ele tem no mês. Ele trabalha das 9 da manhã às 20 horas. Ele tem um intervalo de 1 hora para almoço. Isso ele trabalha de segunda a sexta. Das 9 da manhã às 14 horas no sábado. Ele fez esse trabalho com essas horas extras do dia 1 de agosto de 2014 a 31 de março de 2015. Como foi um período, além da hora extra, a gente vai ter que calcular o reflexo do descanso semanal remunerado. Primeiro a gente calcula a hora extra e depois o reflexo. Então tá. Primeiro passo, hora extra. Vamos primeiro calcular o valor de 1 hora trabalhada. Para calcular o valor de 1 hora trabalhada, a gente pega o salário do empregado e divide pela quantidade de horas mensais, que é aquela tabelinha. Nesse caso, ele tinha R$ 1.300 de salário. Então, eu vou dividir esse R$ 1.300 pelas horas mensais. Como o problema não disse quantas horas ele faz por mês, a gente entende que é 8 horas, que lá na nossa tabelinha equivale a 220. Então, a gente vai dividir 1.300 por 220, vai dar R$ 5,90. Esse é o valor da hora normal. Hora normal. A hora extra, ela tem um acréscimo de 50%. Então, a gente vai calcular agora o valor desse 50% no segundo passo, que é o cálculo do adicional de 50%. Então, a gente vai fazer 50% de 5,90. 50% de 5,90 é 2,95. Esse é o valor do adicional. Para saber o valor da hora extra, eu vou somar esse valor que eu já achei aqui de 5,90 com o valor do adicional de 2,95. Então, vamos lá. 5,90 mais 2,95, que vai me dar um valor de 8,85. Esse é o valor da hora extra. Bom, agora a gente já tem o valor aqui de 1 hora extra. Só que o empregado não fez só 1 hora extra no mês, ele fez mais. Então, eu vou calcular agora quantas horas extras ele fez no mês. Daí, eu vejo o seguinte. Lá no problema, tá me dizendo que ele trabalhava das 9 às 22 horas de segunda a sexta. Então, eu coloco aqui, das 9 às 20 horas. Das 9 às 20 horas, temos 11 horas. Só que ele tinha um intervalo, ó, intervalo de 1 hora. Então, eu vou ter que tirar, porque esse intervalo ele não trabalhou. Então, eu tenho que tirar ele do cálculo. De 11, eu tiro 1, sobram 10 horas. 10 horas foi o que realmente ele trabalhou. Só que o contrato dele não era só de 8 horas? Então, se era só de 8 horas, eu vou tirar dessas 10 horas, 8 horas, significa que ele fez 2 horas extras. 2 horas extras por dia. Como foi de segunda a sexta, quantos dias nós temos de segunda a sexta? 26, né? 25 dias. É isso? 22. Então, eu vou multiplicar esse valor por 22 dias. Esses 22 é de segunda a sexta. Ou seja, 44 horas extras. Certo? Mas ele não trabalhou só de segunda a sexta, ele trabalhou também no sábado. No sábado, ele fez horário das 9 às 14.
Então, eu vou colocar aqui, ó, das 9 às 14. Das 9 às 14, são 5 horas. Como no sábado ele deveria ter trabalhado só 4 horas, eu vou fazer 5 menos 4, e eu vou descobrir que ele fez 1 hora extra, todo sábado. Lembra que lá no começo eu disse que todo mês tem 4 sábados pra gente? Então, eu vou multiplicar esse valor pelos 4 sábados. Então, eu vou encontrar aqui mais 4 horas extra. Então, ele faz 4 horas extras mais 44 horas extras. Então, eu vou ter aqui 44 mais 4. 48 horas extras por mês. Esse é o valor que ele faz por mês. Todo mês ele faz 48 horas extras. Tá, agora eu vou pro próximo passo. Eu vou multiplicar o valor de 1 hora extra, que é esse aqui, ó, 8,85, pelos 48 que eu acabei de encontrar. Então, eu vou fazer 48 vezes 8,85, ou invertido também. 48 vezes 8,85, eu vou descobrir que esse empregado vai receber todo mês R$ 424,80. Essa é a hora extra do mês. Esse é o valor que ele vai receber. Vou deixar ele separado aqui. Tá. Como ele trabalhou mais que um mês fazendo hora extra, a gente vai calcular o descanso semanal remunerado, que é aqui, ó. A gente vai usar essa regrinha. O valor da hora extra, eu vou dividir pelo número de dias úteis. O mês tem 26 dias úteis pra gente. E vou multiplicar pelo número de descanso, que são 4 domingos no mês. Então, é simples. Vamos pegar o valor da hora extra, que é esse valor aqui. 424,80. E vou dividir por 26, que é o número de dias úteis. 424,80 dividido por 26 vai me dar o valor de 16,33. Esse é o valor de um domingo. Então, eu vou multiplicar agora, ó, por 4, que são 4 domingos, vezes 4. Vai me dar o valor de 65,32. Esse aqui é o reflexo do descanso semanal remunerado. Esse é o reflexo. 65,32. Então, esse empregado, todo mês, ele vai receber o valor da hora extra com o valor do reflexo. Ele vai receber 424,80 mais 65,32, que vai me dar um valor de R$ 490,12. Esse é o valor que ele vai receber em um mês só. Um mês. Aí a gente tem que lembrar que o problema nos deu um período, ó. 8 de agosto de 2014 a 31 de março de 2015. Isso me dá 8 meses. Ou seja, esse empregado, ele fez essas horas extras durante 8 meses. Aqui no final, eu encontrei o valor de um mês só. Então, eu vou multiplicar esse valor por 8, porque ele fez essa hora extra por 8 meses. Então, eu tenho 490,12 vezes 8, que vai me dar um valor de 3.920,96. Isso aqui é que ele vai receber pelo período de 8 meses. Esse é o final.